nós não podemos menosprezar os pequenos começos. Tinha um detalhe que eu não sabia, e eu soube no domingo passado através do pastor Ricardo, que esta comunidade, quando começou, e ali nas reuniões, por exemplo, na casa da Ana Maria e do Guilherme, tinha por volta de 15 pessoas. E o pastor Ricardo disse que teve momentos que ele foi para o encontro e tinham apenas 3 pessoas. E que por vezes passou no coração dele o desejo de abortar a ideia, de começar uma igreja. Mas a partir de 2001, quando essa igreja, então, inicia lá naquele espaço do Buffet Metropolitan, no bairro de Chácara Primavera, já eram 40 pessoas. E aí, olhando para esse movimento viral que está acontecendo em nosso meio, 3 anos depois, 2004, eram 119. E nós estamos aqui falando apenas de adultos. Nós não estamos contabilizando as crianças. Em 2007, esta comunidade já tinha 347 adultos. Em 2011, 707, dobrou. E agora, em 2015, nós estamos chegando, no meio do ano, 1.252 membros. A gente precisa compreender que essa é uma expansão. E essa expansão que nós temos vivido, ela é muito mais expressiva do que até mesmo os números. Quando nós começamos a entender que a nossa comunidade, ela está fazendo diferença na nossa cidade, através de todos aqueles que começam a participar dela. E onde quer que essas pessoas estejam, elas começam a viver a diferença. Esses números extrapolam também a expansão dessa comunidade quando ela está plantando novas igrejas. E a plantação de novas igrejas começa a mostrar aquilo que Deus está fazendo aqui e através de cada um daqueles que estão abraçando a proposta dessa comunidade. E é interessante que o sonho que nós temos está muito relacionado a este movimento viral, a esta comunidade viral que iniciou no Novo Testamento em Atos capítulo 2. Mas eu trouxe para vocês aqui um vídeo. Para aqueles que compreendem bem o inglês, vai ser um pouco mais fácil, porque a legenda está um pouco pequena, mas é um vídeo de Bill Hybels, onde ele fala de como ele foi impactado por essa mensagem de Atos 2 e como isso se tornou um sonho na vida dele e na Willow Creek, que é uma comunidade em Chicago, que teve um crescimento espantoso e que tem abençoado muitas comunidades evangélicas no mundo. Eu vou pedir para você prestar atenção nesse vídeo. Matthew 16:18, Jesus said these words, I will build my church, the gates of hell will not prevail against it. 40 years ago in a college classroom, Dr. B used to exegete this verse, and he would say, students, you realize this is the only thing, building his church, this is the only thing that Jesus is doing since his ascension until he retrieves the church. He's not directing the angelic choir, they're singing fine without him. He's not fretting about the planets spinning out of their orbit, they're behaving nicely. He's not taking long naps or doing crossword puzzles. He's full-time focused attention 24/7 on building the church, the hope of the world. And he's building it in Singapore, in Sydney, in Mumbai, in Mexico City, in Shanghai, in Chicago. And I do hope you understand, please,
that perhaps the greatest privilege in all of human life is when Jesus taps you on the shoulder and says, hey, Phil, hey, Pam, Jason, I have a critical role for you to play. Will you join me as I build my church? It is the hope of the world, you know. But I was hearing in the college classroom at Trinity College from Dr. B, I was hearing with virgin ears, there was once a community of people so radically devoted to God that whatever He asked them to do, they would do. When He urged them out of the limb of faith, they would go. They had so much integrity in that community that people outside the church were curious about what was going on inside the church, and they respected it. And Dr. B would get on a riff talking about life in that original community of faith. And I'm telling you, it was powerful. He'd get to the end of a couple of those riffs, and he'd say, students, you answer me this question. Is God still transcendently powerful? Does the Holy Spirit still have His stuff? Does Jesus still redeem and restore people? He says, if all that is so, then why can't there be such a community of faith in our culture, in our city, and in our day? I'm telling you, I would sit in the back row of that class and just fight off the emotion. It was the first time in my whole life I had ever been seized by a vision. Visions are powerful things. Vision is the picture of the future that produces passion in people. Vision makes the present experience indefensible, unacceptable. People live for visions, and more often than you would think, people die for visions. Such is its power. I don't know how many of you have ever been seized by a vision. You would know it if you had been. I got seized by the beauty and power and potential of what a church could become. And I walked away from the well laid out script for my life and swore to myself I would not go to my grave without at least trying to see if what happened in Acts chapter 2 could be replicated in the 20th century. A igreja é a esperança do mundo. Você pode repetir essa frase comigo? A igreja é a esperança do mundo. E é interessante que nós temos podido ver essa igreja a partir do primeiro movimento viral que nós percebemos no Novo Testamento, na comunidade de Jerusalém, Atos capítulo 2, versos 42 a 47, que eu vou ler mais uma vez, e que esse trecho da Bíblia fique gravado no seu coração como o desafio para entendermos o que podemos ainda fazer para que essa esperança do mundo possa realmente continuar através de nós. Diz o texto que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Há uma coisa maravilhosa que você aprende quando lê Atos dos Apóstolos. Você percebe que frequentemente esse livro descreve que o número de discípulos aumentava, crescia ou se multiplicava.
O capítulo 2 mostra o apóstolo Pedro trazendo a sua primeira mensagem. Naquela mensagem, 3.000 pessoas se convertem. Na sua segunda mensagem, 5.000 pessoas se convertem. E a partir de Atos capítulo 4, versículo 4, o doutor Lucas, que escreve Atos, ele vai mostrando como que essa igreja aumentava, como essa igreja crescia e se multiplicava, e mais do que isso, a palavra de Deus se multiplicava da mesma forma, aumentava ou crescia. Porque quando nós falamos sobre expansão, você tem que ligar certamente a palavra de Deus ao crescimento. Porque o que gera o crescimento é a fidelidade que você dá à palavra de Deus, seja na sua vida, ou seja que naquilo que você fala através da sua vida. E nesse sentido, essa expansão que você vê, ela é contagiante. Quando você lê esse texto todo e quando nós nos atentamos para Atos capítulo 2, que é a última parte dessa mensagem na série, o versículo 47, na primeira parte, diz que eles louvavam a Deus tendo a simpatia de todo o povo. Enquanto eles cantavam, enquanto eles viviam aquele relacionamento baseado na centralidade da palavra, enquanto a vida de oração era a ordem do dia a dia, enquanto eles viviam o partir do pão, enquanto eles oravam ao Senhor, a ponto de muitas vezes dizer em Atos que o chão chegava a tremer, o texto diz que enquanto eles louvavam a Deus, eles tinham a simpatia do povo, ou seja, o povo olhando, vendo, ouvindo tudo isso, queria saber o que estava acontecendo naquela comunidade. E nessa palavra, nós precisamos entender o que significa compartilhar o Evangelho. A comunicação do Evangelho não exige apenas fidelidade à Bíblia, mas exige também simpatia. Sabia disso? Esse povo era simpático. E uma das coisas interessantes que acontece na vida de alguns discípulos de Cristo e discípulos é que depois que eles conhecem o Senhor Jesus, o Evangelho, alguns ficam um pouco carrancudos. Já perceberam isso? Ficam sérios demais. Começam a mudar, inclusive, a voz, o jeito de ser, o julgamento para outras pessoas. Eu não sei quanto a vocês, mas eu já vi, por exemplo, algumas pessoas que se dizem discípulos de Cristo, julgando de uma forma assim que, através desse julgamento, a pessoa jamais vai vir para a igreja. Por exemplo, alguém lá fez alguma coisa errada e o discípulo de Cristo olha para aquela pessoa e diz assim: seu incircunciso, você realmente não tem cara de predestinado? E por não ser um escolhido de Deus, você vai passar a eternidade no inferno. Cá para nós. Primeiro, a pessoa que está ouvindo um julgamento desse não sabe o que é incircunciso. Predestinado, muito menos. Escolhido, meu Deus do céu. Inferno, todo mundo sabe, mas ninguém quer ir para lá. A questão que Lucas está descrevendo para a gente é que aquele povo era simpático. Eu não estou dizendo que eles estavam rindo toda hora, pelo contrário, daqui a pouco vocês vão perceber que o riso não fazia parte apenas do louvor, das orações, do viver diário. Mas que esse povo era simpático, era. E nesse sentido, eu tenho certeza
que as pessoas entravam em contato umas com as outras a fim de levá-las a entender o que estava acontecendo na vida delas. E essa expansão, ela acontecia, ela era contagiante porque as pessoas não suportavam em si aquilo que estava acontecendo com elas, e elas entendiam que aquilo era a esperança para outras pessoas. E por conta disso, elas começavam a falar, a expressar. Em outras palavras, num jargão bem nosso, a evangelizar. E aqui entra um problema sério, porque talvez para muitos aqui nasce um grande problema, é como é que eu falo aquilo que eu creio para uma outra pessoa. Como é que eu transmito aquilo que está acontecendo e transformando a minha vida para o meu vizinho, para o meu colega de trabalho, na minha escola? Como que eu faço isso? Eu diria que algumas pessoas têm muita facilidade para fazer isso. Algumas pessoas nós entendemos que são até e têm até o dom de evangelista, e quando elas abrem a boca, normalmente elas levam uma outra pessoa a crer em tudo aquilo que nós cremos, de uma forma tão simples. E existem outras que não conseguem. Falam, mas não conseguem. Eu não sei qual é o seu perfil, mas a gente traz a ajuda aqui de Michael Frost, um missiólogo australiano, que ele diz que você tem duas possibilidades. Há aqueles que têm na evangelização um dom, apresentam o evangelho com clareza e estão sempre em busca de oportunidade. Pergunto, isso é você? Você tem na evangelização essa condição de apresentar o evangelho com clareza e sempre buscando nova oportunidade? Não é errado não ser isso, por favor. Mas esse é você? Esse é você que quando se senta ao lado de alguém ou está na fila do banco, olha para a pessoa e diz assim, esse é o próximo. Nas reuniões da família, você não perde uma oportunidade? Tem gente que tem um coração evangelista. Eu sei que tem gente que é chato, né? Chato não é uma palavra bonita, mas ok, já saiu. Tem gente que não percebe, mas tem gente que tem uma facilidade tremenda para fazer isso, mas ele continua dizendo que outros vivem uma vida de comunhão com Deus, testemunham em suas atitudes e se relacionam sabiamente com as pessoas e esperam perguntas para que possam responder graciosamente com o Evangelho. E eu diria que aqui está o perfil de muitos que não têm aquela facilidade de expor como alguns, mas são pessoas que vivem e testemunham com as suas atitudes aquilo que Deus certamente está fazendo. Então, nesse sentido, eu quero dizer que todos nós temos a oportunidade de viver isso. Seja falando com clareza, mas seja aguardando uma oportunidade de levar uma outra pessoa a entender essa expansão contagiante daquilo que tem ocorrido, por exemplo, na nossa comunidade. Essa foto, ela se tornou um viral. E, infelizmente, essa foto, ela mostrou aquilo que de pior tem o ser humano, quando nós pensamos em perseguição, principalmente ao Evangelho de Cristo Jesus. Essa semana, e eu vou dizer o porquê essa foto está aí, o pastor Ricardo, ele esteve numa conferência na cidade do Cabo, na África do Sul. Ele chegou agora de manhã. E numa troca de e-mails que nós tivemos, ele, que estava reunido com pessoas de todo o mundo, pessoas de diferentes partes, e num jantar, ele sentou-se ao lado de uma mulher egípcia da igreja ortodoxa copta. Que igreja é essa? É a igreja
cujos cristãos, 10 deles, há alguns meses atrás, perderam as suas vidas. Foram degolados por esse pessoal do Estado Islâmico há meses atrás. Interessante que quando ele sentou-se ao lado dessa mulher, eles começaram a compartilhar do crescimento da igreja, e ela falava para ele das dificuldades de ser cristão no Egito. Por quê? Porque no Egito, aquilo que nós estamos fazendo aqui não existe. A perseguição lá é muito forte. Para vocês terem uma ideia, se um muçulmano se converter ao cristianismo, ele é banido da família. E se a pessoa que o levou a Jesus for denunciada, essa pessoa é presa. E a pergunta do pastor Ricardo para ela foi: como a igreja se expande num lugar como esse? Porque aqui em Campinas é muito fácil. Aqui a gente tem a liberdade tanto de mostrar o Evangelho com clareza, como pelo testemunho. Mas como fica se nós estamos fadados a viver num lugar como esse? E a resposta dela foi essa: vivendo o Evangelho através de um estilo de vida que chame a atenção, principalmente pela demonstração de amor. Em outras palavras, a igreja no Egito cresce através da demonstração de amor dos cristãos, que vão perguntar para essas pessoas por que elas são assim. E é interessante que isso nos leva a pensar nessa expansão contagiante. Como é que eu posso fazer isso? Dentro da liberdade que nós temos. Eu diria que eu tenho aqui algumas dicas que já foram mostradas no ano passado. A primeira delas é converse com Deus. Mas converse com Deus o quê? Converse com Deus a respeito da pessoa que você está tentando falar a respeito do Evangelho. Se você tem alguém na sua família, se você tem alguém amigo, se você tem alguém no qual tem o desejo de estender, de falar a respeito daquilo que aconteceu na sua vida, antes de falar com ela, converse com Deus. O grande erro que nós cometemos é querer falar de Deus às pessoas sem antes ter falado com Ele. Converse com Deus. Conecte-se à pessoa. A partir do momento que você orou por ela, agora você tem a oportunidade de conectar-se a essa pessoa. E a pergunta é: como é que eu faço isso? Em primeiro lugar, você pode fazer isso estabelecendo um relacionamento. E estabelecer relacionamento é uma coisa muito gostosa aqui na cidade de Campinas, diferente até de São Paulo. Aqui para tudo a gente... Vamos tomar um café na padaria? Né? Mas em São Paulo a gente não tem muito esse negócio, não. Lá não tem tempo para a gente, por causa de tantas coisas que são feitas. Às vezes a gente não tem tempo, por conta de trânsito e outras coisas mais, de marcar um encontro numa padaria para tomar um café e bater um papo. Aqui em Campinas tem, aproveite. Estabeleça relacionamento, convide alguém para almoçar, para jantar na sua casa, estabeleça relacionamento. Uma forma de conectar com a pessoa também é escutar mais e falar menos. Sabia disso? Porque às vezes você consegue conectar-se a ela, mas você fala muito mais do que ela. Principalmente se você for que nem eu. Às vezes está com uma pessoa e eu começo a falar, e eu estou lá para ouvir, e daqui a pouco, quando eu percebo, eu estou falando demais, eu fico, rapaz, tem que falar menos, tem que ouvir mais. Por quê? Porque as pessoas estão necessitadas de falar, as pessoas querem compartilhar, e a partir do momento que você está ouvindo aquilo que ela está dizendo, encontre um espaço para servir essa pessoa. Isso vai nos levar a um outro ser. Conte a sua história. A sua história é importante. A forma como você se aproximou do Evangelho, a forma como o Evangelho tem transformado a sua vida,
Aproveite esse momento para responder contando como você foi conduzido à reconciliação com Deus por intermédio de Jesus e como isso transformou a sua história, moldando você a ser um discípulo ou uma discípula de Cristo. E por fim, é que muita gente começa pelo fim, mas por fim, convide para a igreja. Eu sei que muitos de nós temos o costume de primeiro convidar para ir para a igreja, não é verdade? Mas tem as outras fases, que quando nós queremos realmente expandir, contagiar através do Evangelho, nós temos essa oportunidade. São os 4 Cs. Converse com Deus, conecte-se à pessoa, conte a sua história e convide para a igreja. Mas vamos olhar novamente para a igreja de Atos. O texto diz que a expansão, ela era espontânea. Porque, ao mesmo tempo que era igreja, uma igreja que louvava e era simpática, a parte B do versículo 47 diz que o Senhor acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. A pergunta que eu faço é, quem é que acrescentava o quê? Era o Senhor. Vocês estão percebendo isso? E eu entendo que quando nós fazemos a lição de casa, Deus abençoa. Quando nós levamos a sério aquilo que é a centralidade da palavra de Deus, a vida de oração, a ministração dos sacramentos, quando nós fazemos a lição de casa como igreja, como comunidade cristã, Deus também manifesta a sua graça, a sua bênção, é Ele que acrescenta todos os dias. Por isso que nós entendemos que a questão aqui é de dependência. Nós dependemos única e exclusivamente de Deus nos usar. É Deus que nos usa. Nós somos apenas instrumentos do Senhor, nos dons, nos talentos que o próprio Espírito nos dá. E quando nós agimos em conformidade com aquilo que Deus nos deu, e quando nós vivemos isso como uma herança bendita no meio de pessoas que estão querendo viver essa verdade, Deus começa a acrescentar dia a dia, e isso fica evidente também no crescimento daquela comunidade local. E na nossa. Isso às vezes nos assusta. Nos assusta porque às vezes nós não conseguimos controlar aquilo que o Espírito Santo está fazendo. Agora eu vou falar como um dos líderes da igreja. Às vezes nós planejamos abrir um campo lá na frente. E o Espírito Santo começa a agir, começa a promover crescimento, a gente tem que abrir no tempo dele, não no nosso. Interessante isso. É interessante que muitas vezes a gente percebe que por mais que a gente queira administrar isso, a administração disso pertence a Deus. Nós temos que fazer o melhor, sempre o melhor, sempre buscar a excelência. Mas a gente não pode esquecer que quem dá esse crescimento é Deus. Aonde que a gente aprende isso? Observe, Mateus capítulo 16, existe uma conversa de Jesus com os seus discípulos, a partir do versículo 13 até o versículo 20. E é uma conversa interessante, onde Jesus pergunta nessa reunião com os discípulos, quem dizem aí que eu sou? O que as pessoas estão falando a meu respeito? Aí os discípulos, olhando para Jesus, responderam na hora, olha, tem uns dizendo que o Senhor é João Batista. Outros estão dizendo que o Senhor é Elias. E tem mais uma galera aí dizendo que o Senhor é Jeremias ou um dos profetas. Aí Jesus, vendo essa diversidade daquilo que pensavam dele, Jesus perguntou para os discípulos, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E é interessante que o apóstolo Pedro, em nome dos discípulos, ele dá uma das maiores confissões de fé que nós temos na palavra de Deus. Ele diz assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus
vivo e verdadeiro. Tu és o Cristo. Ele estava tão feliz com essa resposta, e se naquele tempo tivesse o WhatsApp, cada um dos discípulos estaria enviando um WhatsApp um para o outro, com aquelas palminhas. A alegria era tão grande. Mas aí Jesus falou uma coisa que não entristeceu ele. Mas é só para a gente se colocar no nosso lugar. Quando a gente dá uma dessa certa, a gente tem que perceber. Jesus disse assim para ele: você é um homem feliz. Porque aquilo que você acabou de dizer foi o Pai quem te revelou. Foi o Pai. Foi Deus. E mais uma coisa, Pedro. A sua confissão é tão importante que eu lhe digo, e aí você pode acompanhar a leitura, eu lhe digo que você é Pedro. E sobre esta pedra, não é a pedra lugar, pedra que estava ali, mas é sobre essa fortaleza, é sobre essa convicção, é sobre essa certeza que você está acabando de dizer na sua confissão, que edificarei a minha igreja. De quem que é a igreja, gente? É de Deus, é de Jesus. Quem acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos? Era Deus. Jesus está dizendo para Pedro: quem vai edificar a igreja sou eu. Ela é a noiva, eu sou o noivo. Sou eu que vou tratar dessa noiva. O que nós temos que fazer como parte integrante dessa igreja é fazer de tudo para nós não atrapalharmos aquilo que o Espírito Santo está fazendo. E a gente atrapalha de diversas formas, mas nós podemos também ajudar, sendo simpáticos, louvando a Deus, fazendo o que deve ser feito, porque deve ser feito da maneira correta. E a gente pode esperar que dia a dia o Senhor também vai acrescentar essa expansão espontânea da parte dEle. Mais do que isso, essa expansão, ela é desestabilizadora. Porque até aqui a gente falou de ser contagiante, muito bonito isso. Aqui você aprendeu que talvez você não seja um evangelista, mas você já está preparado para esperar, através do seu testemunho, para dar boas respostas. A gente percebeu que quem dá o crescimento é o Senhor, que a igreja é de Jesus. Mas eu quero dizer que quando a gente olha para a expansão dessa comunidade viral, a gente percebe que ela desestabiliza, ela muda, ela confronta. O fato de nós, de vez em quando, utilizarmos a cultura para fazer um contato com as pessoas, não significa que nós somos a favor de tudo, porque quando o Evangelho de fato entra, ele contrasta com a cultura. Ele contrasta com as pessoas que estão vivendo de forma errada na política, na sua família, enfim, em todos os segmentos que ela está. E nesse sentido, essa comunidade de Jerusalém teve problemas seríssimos. Por exemplo, Pedro e João foram presos por líderes religiosos e proibidos de falarem sobre Jesus. Se no capítulo 2 e capítulo 3 você vê a expansão da igreja, no capítulo 4, depois deles terem curado um coxo que estava sentado à porta do templo, eles são presos. E as autoridades sacerdotais dos judeus na época disseram: vocês estão proibidos de falar a respeito de Jesus. Então a gente tem que esperar que quando nós somos contagiantes, que quando nós temos uma expansão espontânea, você pode ter certeza de que nós teremos confrontos. E esse confronto foi tão sério que logo no capítulo 6 você vê o primeiro mártir da igreja, Estevão, o diácono que for eleito por causa da sua vida, do seu caráter, do seu testemunho. Mas no capítulo 6 ele é preso, ele é julgado, ele é apedrejado. E é interessante que as suas vestes, diz o final do capítulo 6, as suas vestes ficam aos
pés de um homem chamado Saulo, que veio a ser o maior missionário que nós temos no Novo Testamento, o apóstolo Paulo. Em outras palavras, Deus ele vai conduzindo as coisas mesmo quando a gente percebe que os confrontos estão existindo e que quando a igreja ela entra no mundo, ela vai mostrando o que é a luz no meio das trevas. Nós vimos isso, talvez, passou um pouco desapercebido, mas na mensagem do domingo passado, na comunidade de Éfeso, nós percebemos que quando Paulo chegou lá e por 3 meses ele pregou na sinagoga e por 3 meses ele não teve problema algum. Mas depois de 3 meses, os religiosos de Éfeso chamaram Paulo na pequena área e diz assim: se você quiser continuar na sinagoga, tudo bem, só que você não vai mais abrir a boca, porque você não pode falar de Cristo aqui. O que Paulo fez? Ele foi para a escola de Tirano, lembra-se disso? E na escola de Tirano ele ficou por 2 anos. Só que na escola de Tirano, ele não falava apenas para judeus, mas ele falava para muitas pessoas, mas ele começou a entrar na vida da cidade. E o que existia na cidade? Existia o culto pagão à grande deusa Ártemis ou Diana. E é interessante que isso produzia um comércio intenso em Éfeso, e a pregação de Paulo começou a contrastar com tudo aquilo que estava acontecendo. Pessoas começaram a fechar as suas portas, e por conta disso, comerciantes locais são desestabilizados e começam a perseguir Paulo. E se ele não foge, ele seria morto. A sua presença pode ser muito bom para a vida de muita gente. As suas palavras, o seu testemunho, podem expandir a igreja. Mas é importante a gente dizer: esteja preparado. Porque se você viver uma vida verdadeira, vai desestabilizar. Vai. E eu diria que essa expansão já foi até profeticamente dito por uma revista. Não é nem mesmo pela Bíblia, mas em 2009, a revista Época, 25 de maio de 2009, ela falou sobre o Brasil em 2020. Ela fez uma previsão. Olha só que interessante esses dados que vocês vão observar. De acordo com a revista, em 2020, os evangélicos no Brasil serão mais do que 50% da população. Sabe o que é isso? Quando a gente fala do crescimento viral aqui, nosso, mas imagine isso acontecendo no nosso país. Eu sei. Infelizmente hoje, nós temos alguns discípulos de Cristo, ou podemos chamar de discípulos de Cristo com muito cuidado, que estão em certos segmentos, estão em certos lugares estratégicos e estão dando um péssimo testemunho. Mas imagine você, mais de 50% da população sendo evangélica. Olha só como isso vai desestabilizar. E isso foi dado, inclusive, pela própria revista. Em primeiro lugar, eles dizem o que pode mudar em um Brasil mais evangélico. A primeira coisa é a educação. Porque esses 50%, por ter acesso à Bíblia, a escolaridade será mais valorizada. Que joia! Imagine cada lar, a palavra de Deus, e a vida sendo pautada pela centralidade da palavra de Deus. O resultado, a escolaridade será valorizada. Professor que está aqui, nós não vamos ter que pagar aquilo que pagamos para essas escolas que cobram muito caro, porque até as escolas públicas vão oferecer um bom curso. Vai melhorar. Quem está dizendo isso é a profecia da revista Época. Pasmem. É que às vezes a gente não crê nisso, a gente fala,
Será? Será não. Se nós estamos falando 50% de uma nação vivendo os princípios de Deus, você acha que não vai mudar? Eu acho. A revista também acha. A revista fala família. Como a família é prioridade, o número de lares desfeitos poderá diminuir. Então, se você tiver que separar, separa agora, antes de 2020. Porque a família vai ser prioridade, gente. Vai acabar esse negócio de, eu não gosto mais de você. Vai aumentar a maturidade das pessoas. Porque o Evangelho, ele produz maturidade. E quando nós temos maturidade, a família é prioridade. E se a família é prioridade, vai diminuir. Advogados, desculpe a ler, vão fechar as portas. Não é o caso dele, porque ele não trabalha nessa área. Ou trabalha, sei lá, não importa. O importante é a gente perceber como que a igreja entra nisso. Como que a igreja se faz presente nisso. Mais ainda, eles dizem que no caso, álcool e drogas, evangélicos não bebem nem se drogam. O consumo cairá. Eles podem não beber e não se drogar, mas come e só. Se cai de um lado em relação às drogas, em relação à bebida, mas os mercados vão ficar bem ricos. A questão é, muda, gente. O Evangelho transforma. Transforma. Você não vai ficar ouvindo mais falar de Fernandinho Beiramar. Não. Você vai ouvir nome de pessoas que com suas vozes estão trazendo um grande avivamento nesse país. Através da palavra de Deus. Você vai ouvir que igrejas estão fazendo diferenças nas cidades. Você vai ouvir que o Espírito Santo, ele está varrendo vilas inteiras. Ele está chegando nas escolas. E o testemunho dessa gente que cresce, está mudando a cara da pátria. Eles só dão uma pisada na bola. É a questão da violência. Eles colocam, é incerto se um Brasil mais evangélico será menos violento. E aqui eu coloco uma interrogação. É incerto? Você acha que se nós tivermos mais que 50% da população, nós não vamos ter menos violência? Sabe por que isso? É um dado que muitas vezes a gente não sabe. Mas eu vi isso com os meus próprios olhos e isso traz uma preocupação. Hoje, muitos daqueles que estão nos presídios, muitos daqueles que estão presos, eu diria para vocês que a grande maioria vem de lares, de pessoas que são evangélicas. Eu sei, isso é um estudo de caso, dá um trabalho de mestrado, dá tudo, eu sei. Mas eu vi, eu conversei, eu fui atrás de estatísticas. E as estatísticas, elas mostram que muita gente que está lá vem de lares evangélicos. Por isso que essa revista, com base em estatísticas, diz que é incerto se o Brasil evangélico será menos violento. E eu quero terminar essa minha palavra hoje, encerrando a série no nosso Paineiras Manhã, fazendo você pensar a respeito desse movimento viral, fazendo você refletir como isso está acontecendo a partir da sua vida. Se é fato, se é realidade que a nossa comunidade está crescendo, graças a Deus. É Deus que está fazendo isso. Nós estamos fazendo a nossa parte, Deus tem abençoado muito. No entanto,
Você tem vivido uma vida que evoca perguntas cuja resposta é o Evangelho? Pense na seriedade disso. Peça a ajuda de Deus para refletir o caráter de Cristo em suas atitudes e relacionamentos. Não coloque isso como responsabilidade da igreja. Crescimento, igreja, isso é com Deus, isso é com o Espírito Santo. Não. Isso é com cada um de nós que abraçamos essa fé. Isso vai fazer parte de todos aqueles que foram recebidos nessa manhã. Isso pode ser feito parte da nossa vida. Quando nós fazemos isso conscientes de que o Brasil pode ser melhor, nossa cidade pode ser melhor, e nós não precisamos de revista para profetizar isso, mas nós precisamos entender que a nossa vida, nosso testemunho, mesmo que nós não sejamos evangelistas natos, pode evocar perguntas. As pessoas vão olhar para nós, por que você é assim? E você vai poder falar para ela as más e as boas notícias. Você vai dizer para elas que o mundo está como está, porque o homem, a mulher quiseram ser independentes de Deus. Você vai dizer para essas pessoas que o mundo está como está, porque Deus é justo e Ele tem que punir o pecado. Você vai poder dizer para essas pessoas que as nossas obras, por mais bonitas que sejam, elas são insuficientes para nos religar a Deus. Por isso, Deus enviou um substituto, Jesus, que na cruz pagou o preço dos nossos pecados, morreu por nós e ressuscitou. Por isso, você vai dizer que porque Jesus entrou na história, a nossa vida pode ser diferente. A nossa vida tem que evocar perguntas para que você possa dar respostas. Em segundo lugar, você tem confiado que Deus está no controle de sua vida? Busque sensibilidade para perceber como Ele quer te usar na vida das pessoas que Ele tem colocado ao seu redor. Ele tem colocado pessoas ao seu redor. Repito. Deus tem colocado pessoas ao seu redor. E o que Deus tem? Tem confiado essas pessoas a você. Por isso a importância de nós nos conectarmos a Deus, nos conectarmos às pessoas, contar a nossa história e convidá-las para vir para a igreja. Essa é a importância. Nesse sentido, busque sensibilidade para saber como que Deus quer usar. Porque o Evangelho, você já sabe. E por último, você tem sido perseguido por caminhar na direção da vontade e preceitos de Deus? Tem percebido? Tem sido perseguido? Porque se você não tem sido perseguido por algum motivo, por alguma pessoa, ou na sua empresa onde você trabalha, se você não tem sido perseguido por viver uma vida santa, reta, justa diante de Deus, se você não está sendo perseguido, é porque você não está sendo contagiante. É porque Deus não está usando a sua vida para a expansão do Evangelho. Alguma coisa está errada. A perseguição faz parte. Quando a gente entra com uma vida que faz diferença.